Imagine isso. Você acorda em um quarto branco, sem janelas, sem relógios, sem memórias. Nenhum nome, nenhuma história, nenhuma regra escrita na parede. Apenas uma porta entreaberta à sua frente. Não há guardas, não há trancas. Ninguém ordenando o que fazer. Você pode sair quando quiser. E ainda assim, permanece ali, paralisado. O corpo livre, mas a mente acorrentada. Porque de alguma forma você sabe, ao cruzar aquela porta, tudo será sua responsabilidade. Tudo. E é aí que o paradoxo se instala. Liberdade, o conceito mais celebrado do Ocidente moderno, não é, como supunhamos, uma dádiva reconfortante. Ela é um fardo, um abismo, uma vertigem. O filósofo Jean-Paul Sartre chamou essa sensação de náusea da liberdade. Não porque ela seja indesejável, mas porque ela exige demais. Liberdade total implica responsabilidade total, e isso é insuportável para muitos. Você já sentiu isso? Aquela inquietação que surge quando ninguém mais está te dizendo o que fazer, quando as vozes externas silenciam e tudo o que resta é a sua própria escolha? E então você percebe, não há desculpas, não há Deus que dite o script, não há moral objetiva que te ampare, não há destino escrito em pedra. Só existe você, escrevendo cada linha da sua existência com a caneta suja de dúvida, medo e angústia. A liberdade que tanto desejamos se transforma em uma espécie de labirinto interno, onde cada decisão ecoa como um grito existencial. E se eu estiver errado? E se essa escolha me condenar? E se eu não souber quem eu sou e nem para onde ir? É nesse momento que a liberdade perde sua aura heróica e revela seu lado sombrio. Porque ser livre é também ser vulnerável. Ser livre é carregar o fardo de ser o autor e o juiz da própria vida. E então você entende por que tantos fogem da liberdade. Por que preferimos seguir dogmas, tradições e hierarquias. Porque entregamos nossa vontade a sistemas, líderes, gurus e algoritmos. Não porque somos fracos, mas porque a liberdade, essa entidade abstrata que juramos idolatrar, tem um preço. Ela nos despe da ilusão confortável de que alguém lá fora sabe o que é melhor para nós. E agora, o que você faz? Enfrenta o vazio da escolha? Ou se agarra a uma gaiola decorada com promessas? O peso de ser livre não é uma metáfora poética. É uma força visceral, psíquica, às vezes insuportável. E neste mergulho vamos até o centro desse dilema. Por que tememos tanto aquilo que nos torna humanos? O que há por trás da nossa constante fuga da liberdade? E mais importante, como isso molda cada aspecto da sua existência, mesmo quando você acredita estar no controle? Respire fundo. A porta está aberta, mas o próximo passo exigirá muito mais do que coragem. Ele exigirá consciência. Agora é hora de atravessá-la. Você já se perguntou por que a liberdade, tão glorificada nos discursos políticos, tão defendida nas revoluções, tão prometida nos romances e músicas, muitas vezes se sente mais como uma prisão do que como libertação? Por que, diante da possibilidade de fazer o que quisermos, o que nos paralisa não é a ausência de caminhos, mas o excesso deles? Esse é o paradoxo central que Jean-Paul Sartre escancara. Somos condenados a ser livres, e essa condenação não é poética, é ontológica, inescapável. Segundo Sartre, não existe uma essência humana predefinida. Não há manual de instruções para viver. Você nasce e só depois escolhe, constrói, se transforma. A existência precede a essência. Parece simples, mas esse pensamento implode séculos de tradição religiosa, filosófica e até psicológica. Não há essência dada por Deus, não há um eu verdadeiro esperando para ser descoberto. Há sim um abismo de possibilidades esperando que você escolha quem será. E a cada escolha, você está escrevendo não apenas a sua história, mas criando um modelo de humanidade para o outro. Você, ao agir, está dizendo, é assim que um ser humano pode ser. Esse peso, o de criar sentido em um mundo sem sentido dado, é o centro da angústia existencial.
Carl Jung, ao explorar os arquétipos e o inconsciente, mostrou que o ser humano não suporta bem o caos absoluto. Nós ansiamos por estrutura, por mitos, por direção. Precisamos acreditar que há algo que nos guia. Sartre, entretanto, destrói essa esperança. Não existe nada fora de você que te diga como viver. Tudo o que você fizer será uma escolha e, portanto, uma responsabilidade. Nietzsche, antes dele, já havia anunciado a morte de Deus, mas foi Sartre quem mostrou as consequências psicológicas dessa morte. Sem um Criador, sem um código moral universal, sem uma alma para revelar, o ser humano está nu diante do universo. E o que ele faz com essa nudez? Em muitos casos, ele a nega. Ele se recobre de máscaras, de papéis sociais, de convenções culturais. Ele tenta esquecer que é livre. Ele vive de má-fé. A má-fé é o termo que Sartre usa para descrever essa autoilusão. É quando você finge não ser livre para evitar o peso de decidir. É o garçom que se torna tão mecânico em seus gestos que se esquece que escolheu aquele trabalho. É o marido infeliz que diz que não pode se separar por causa dos filhos, como se não estivesse fazendo uma escolha ativa ao permanecer. É o estudante que tem que estudar medicina porque o pai quer. Todos são exemplos de má-fé. Viver como se você fosse uma coisa e não um ser em constante criação. Mas essa má-fé não acontece por covardia, e sim por desespero. Como apontou Viktor Frankl, outro pensador existencialista, quando o homem não consegue encontrar sentido, ele se distrai com prazer. O hedonismo, o conformismo, a rotina vazia são anestesias para não sentir o vazio de não saber quem somos. A liberdade nos obriga a encarar isso de frente, que ninguém virá nos salvar de nós mesmos, que somos os arquitetos da própria existência, ainda que estejamos tremendo enquanto colocamos cada tijolo. A psicologia moderna muitas vezes mascara essa questão. Ela fala em autenticidade, em descobrir seu eu interior, mas raramente encara o que Sartre teve a coragem de dizer. Talvez não haja um eu fixo a ser encontrado. Talvez tudo o que exista seja o eu que você cria a cada ato. O que você faz, não o que você pensa ou sente, é o que define quem você é. E o que acontece com uma sociedade inteira tentando negar essa verdade? O que acontece quando massas inteiras de pessoas escolhem a má-fé como modo de vida? O como isso molda a cultura, os relacionamentos, os sistemas? O que acontece quando o peso de ser livre é tão insuportável que preferimos entregar nossa vontade a ideologias, algoritmos ou líderes carismáticos? É aqui que as consequências se tornam perigosamente invisíveis e, por isso, ainda mais poderosas. Você vive num mundo onde tudo parece estar ao seu alcance e, paradoxalmente, isso nunca parece suficiente. Pode escolher o que vestir, o que estudar, com quem se relacionar, onde trabalhar. E mesmo assim, algo parece sempre fora do lugar. Um mal-estar silencioso, quase invisível. Como se existisse um ruído de fundo constante que você não consegue localizar, mas também não consegue ignorar. É o peso de ser livre, disfarçado de normalidade. O problema é que essa liberdade que Sartre descreveu não grita, ela sussurra. Ela se esconde atrás de hábitos, convenções e frases automáticas. É o que tem para hoje. Todo mundo faz isso. A vida é assim mesmo. E nessa repetição vazia, a liberdade se dissolve como um sonho esquecido pela manhã. Você ainda está escolhendo todos os dias, mas acha que não está. E isso é o mais perigoso, porque o ato de negar a própria liberdade não nos isenta da responsabilidade, apenas nos torna inconscientes dela. Essa incongruência gera sintomas, não clínicos necessariamente, mas existenciais. Sensação de estar vivendo uma vida emprestada, um tédio que não é falta de estímulo, mas de significado, um cansaço que não vem do corpo, mas da alma. O psicanalista Rollo May chamou isso de apatia existencial. Viktor Frankl observou isso nos campos de concentração,
Até mesmo em meio ao horror, o ser humano precisava de sentido para continuar vivo. Mas em nosso cotidiano moderno, onde temos tudo menos direção, a falta de sentido não mata fisicamente, apenas lentamente. Agora pense, quantas das suas escolhas são de fato suas? Quantas são heranças emocionais, condicionamentos familiares, respostas automatizadas a expectativas sociais? Sartre diria que você é o que faz com o que fizeram com você, mas isso exige uma consciência brutal e a maioria de nós prefere não olhar de frente para o próprio abismo. A neurociência moderna mostra que nosso cérebro busca ativamente minimizar o esforço cognitivo. Criamos atalhos mentais, os famosos vieses cognitivos, para evitar a tensão de decidir o tempo todo. Um deles, o viés da autoridade, nos leva a obedecer figuras de poder mesmo que isso contrarie nossos valores. Outro, o viés da conformidade, nos empurra a agir como grupo para não sermos excluídos. E claro, o viés da aversão à perda nos faz evitar riscos, mesmo que eles nos conduzam à liberdade real. A biologia conspira com a cultura para nos afastar da angústia da escolha e, assim, da liberdade verdadeira. As redes sociais agravam isso. Elas oferecem não liberdade, mas pseudo-escolhas, likes, filtros, bolhas ideológicas que simulam autonomia enquanto moldam identidades artificiais. Você acha que está se expressando, mas está apenas performando, e o paradoxo se repete. Quanto mais possibilidades nos são oferecidas, mais perdidos nos sentimos. No fundo, vivemos uma cultura da evasão. Evasão da angústia, da dúvida, da responsabilidade. Escolhemos caminhos seguros, empregos estáveis, relacionamentos previsíveis, não porque os queremos, mas porque eles aliviam, temporariamente, o pânico de ter que criar sentido por conta própria. Como disse Sartre, o homem está condenado a ser livre, porque uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo o que faz. Fugir disso tem um custo, mas esse custo é alto e invisível. É o preço da alienação, da depressão silenciosa e da vida não vivida. É quando o medo da liberdade se torna maior do que a dor da prisão. E pouco a pouco, você deixa de ser um sujeito ativo para se tornar um reflexo das vontades alheias. Um eco, um fantasma socialmente funcional. E se tudo isso é verdade, resta a pergunta mais urgente. É possível romper esse ciclo? Há como viver a liberdade sem ser esmagado por ela? Ou será que a única saída é abraçar esse fardo e aprender a carregá-lo com lucidez? É aqui que começa a rebelião, mas não a rebelião externa, e sim aquela silenciosa, feroz e irreversível, a revolta interior de quem decide assumir o risco de ser livre. Você se levanta em meio à névoa, ainda trêmulo por ter vislumbrado o vazio que a liberdade revela. O impulso natural seria voltar à caverna, onde as sombras eram conhecidas, previsíveis, e o calor da ignorância trazia conforto. Mas algo mudou. Você não pode mais fingir que não sabe. Não pode mais vestir o personagem que antes parecia tão seguro. E é nesse exato instante que começa a verdadeira rebelião. Não contra o mundo, mas contra a mentira que você mesmo construiu para sobreviver. A rebelião da liberdade começa com um gesto sutil, quase imperceptível. A aceitação do desamparo. O reconhecimento de que ninguém virá com um manual, que não existe um script universal esperando por você, e que isso não é o fim, é o início. Como disse Nietzsche, é preciso ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. A rebelião, então, não é destruição, é parto. Ser livre exige aprender a sustentar o peso do não sei, sustentar o silêncio após o e agora, sustentar o desconforto de não ter aprovação, a dor de não agradar, o risco de se tornar incompreensível. A liberdade cobra a coragem de desagradar, até mesmo a si mesmo, porque você não será quem gostaria de ser,
Você será quem ousa construir-se apesar de tudo. Mas essa construção exige desapego. Desapego das velhas narrativas. Sou assim porque sempre fui. Meu destino é esse. Não tenho escolha. Sartre desmantela tudo isso. Ele nos mostra que até mesmo no auto-engano estamos fazendo escolhas. E que ser autêntico não é encontrar a si mesmo, mas comprometer-se com o que se faz, com radical responsabilidade. A liberdade não é uma sensação, é um ato. Então, como começar a viver essa liberdade? Primeiro, escolha conscientemente. Mesmo que a escolha pareça pequena, comer o que você realmente quer e não o que foi condicionado a desejar, dizer não onde antes dizia sim por medo, escolher o silêncio onde havia performance e assumir os efeitos disso. A liberdade começa em gestos miúdos, mas cada um deles é um tijolo no templo da autenticidade. Segundo, aceite o desconforto. O vazio não precisa ser preenchido imediatamente. A dúvida não precisa ser solucionada no mesmo instante. O incômodo da autonomia é o útero do real crescimento. A pressa por certezas é apenas mais uma forma de fugir de si. Como disse Simone de Beauvoir, companheira de Sartre, o indivíduo se torna livre apenas por meio de um processo de libertação. A liberdade é um músculo, e ele se fortalece na dor de se responsabilizar. Terceiro, resista à tentação de terceirizar o sentido. Cuidado com os gurus, as ideologias prontas, os pacotes de vida ideal vendidos em prateleiras digitais. Não existe liberdade verdadeira na obediência cega. Ser livre é inventar, é errar, é tropeçar em você mesmo e ainda assim continuar se escolhendo. Viktor Frankl, sobrevivente de Auschwitz, escreveu: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta, e nessa resposta reside a nossa liberdade e o nosso crescimento. Esse espaço é a revolução silenciosa. E por fim, compreenda: liberdade não é solidão, é presença, presença radical consigo mesmo. E nessa presença, novas relações emergem, não de dependência, mas de escolha mútua, não de conveniência, mas de verdade compartilhada. A liberdade que assusta no início, mais tarde torna-se terreno fértil para vínculos mais autênticos, mais vivos, mais profundos. E então, você se torna alguém que já não precisa mais de máscaras para ser visto, nem de muros para se proteger. Alguém que escolhe a cada dia com lucidez. E essa escolha, essa insistência em ser livre apesar do medo, é o ato mais revolucionário que um ser humano pode realizar. Mas há algo além disso. Algo que transforma a liberdade de um fardo em uma revelação. Algo que não é mais sobre escolher, e sim sobre compreender profundamente o que significa existir. E é isso que está por vir. Imagine por um instante que todas as amarras foram soltas. Não há deveres herdados, não há obrigações impostas, não há destino escrito. Tudo o que você é, agora, depende da decisão que ainda não tomou. E ao invés de medo, você sente silêncio. Não um silêncio da solidão, mas aquele que antecede a criação. A liberdade já não é um grito de desespero. Ela é o vazio fértil, o espaço aberto onde você deixa de reagir e começa finalmente a ser. Neste momento, o que parecia um peso insuportável, essa liberdade total, revela sua verdade mais íntima. Ela não é o fardo de ser alguém, mas a chance de se tornar. Sartre, em sua filosofia radical, não nos deixou na beira do abismo para nos paralisar. Ele nos mostrou que o abismo é também possibilidade, que a angústia é o solo sagrado da autenticidade e que a liberdade não é um castigo, ela é uma convocação. Ser livre é, no fundo, aceitar que a vida não tem um sentido pronto, mas pode ser preenchida com o sentido que você ousar criar. E nesse ponto, o jogo muda.
Você para de procurar respostas prontas e começa a viver as perguntas. Você entende que não existe um eu verdadeiro esperando para ser descoberto, mas sim um eu possível esperando para ser escolhido, construído, sustentado. A essência não está no passado, está na ação contínua de ser. E, curiosamente, é justamente aí que o peso começa a se dissolver, porque você compreende que não precisa carregar todas as certezas do mundo, nem corresponder às expectativas de ninguém. Você não precisa ser perfeito, coerente, imutável. Você só precisa estar presente, lúcido, comprometido com o que faz e disposto a refazer se for preciso. A liberdade real não exige controle. Ela exige responsabilidade. E com ela vem uma espécie rara de paz. A paz de ser dono da própria existência. Essa é a virada. Você percebe que a liberdade não é a ausência de limites. É a arte de escolher os seus próprios. É a maturidade de se engajar com o mundo, não porque você é obrigado, mas porque você escolheu estar nele. Sartre não queria que fôssemos deuses onipotentes. Ele queria que fôssemos humanos inteiros. Imperfeitos, sim, mas conscientes. Errantes, sim, mas despertos. A angústia, então, deixa de ser um inimigo. Ela vira uma bússola. Toda vez que ela surge, é porque você está diante de uma escolha que importa, um sinal de que está vivo, de que ainda está criando sentido onde antes havia apenas repetição. Você já não foge da responsabilidade. Você a acolhe. Já não teme a liberdade. Você a habita. E aí, enfim, você entende o que Sartre quis dizer com sua provocação final. O homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. É assustador, sim, mas também é libertador, porque isso significa que, não importa onde você esteja agora, a construção ainda está em andamento. Nada está fixo, nada está perdido. A vida é sempre uma obra em aberto, e você é, simultaneamente, o autor, o protagonista e o leitor dessa narrativa. A cortina se abre, a cena está vazia, o holofote acende. Não há script nem ensaio, só você e a liberdade de criar. O que você fará agora? O canal Abismo Lúcido agradece você por ter chegado até aqui. Agora adicione um seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir o que você acabou de escutar.